Salmo de número 46. Quem achou, diga amém. O verso 1 diz assim, a minha versão: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Porém, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Pai, a tua palavra, então faz ela valer nessa noite. Traga um som para quem vai ouvir e para quem vai falar também. Toma cada mente agora e faz essas mentes cativas ao Senhor agora em nome de Jesus. Não aceitamos nenhuma perturbação, nenhum espírito contrário para ter o poder de roubar essa semente. E nós profetizamos que ela vai cair em boa terra no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Salmo 46 é um salmo que fala dessa segurança. E o Martim Lutero, o Castelo Forte, aquele hino Castelo Forte, ele foi tirado exatamente desse salmo, onde fala que o Senhor é a nossa torre forte, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na adversidade. Mas por que eu quero trazer, e Deus me trouxe ao coração de trazer esse tema de hoje? É porque o que está acontecendo no mundo, e aconteceu então aqui, especificamente em Belo Horizonte. Precisamos estar atentos aos sinais. O que Deus quer dizer conosco, o que Deus quer falar com a gente. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai dizer, mas todas as coisas cooperam? Bom, mas morreu gente. Mas a Bíblia continua dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas ficaram desabrigadas, desalojadas, mas a Bíblia continua dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos trazer Deus para dentro da nossa perspectiva. É nós que entramos dentro da perspectiva de Deus. Porque Deus é soberano, tem um controle de todas as coisas e Ele não perdeu o controle de nada. Eu posso ouvir um amém, então? Então vamos trabalhar o verso 2, o verso 3 e o verso 6. Hoje eu quero fazer um pouco diferente, que geralmente eu venho trazendo tratando versículo por versículo. Mas eu quero tratar hoje das questões das desordens. Primeiramente, nós vamos tratar da desordem, depois a gente pega então os outros versículos para tratar o que fazer diante dessas desordens que estão acontecendo. Então, no verso 2 e no verso 3 diz assim: por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Verso 3: ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Verso 6, que diz o verso 6? Nações, a parte A, nações se agitam e reinam se abalam. É interessante que nós estamos vendo agora a natureza trazendo resposta diante da nossa irresponsabilidade, desse mau uso da natureza, o mau uso da terra. Então, certamente, a gente tem a lei da semeadura e nós estamos colhendo algumas coisas. É interessante, então, que ainda essa desordem na natureza, essas águas que vêm, está dizendo, então, ainda que tudo isso aconteça, o que Deus está querendo dizer para nós? Qual o recado de Deus para o povo dele? Qual o recado de Deus para a terra? Então ele fala a respeito dessa natureza que está aí, vindo de uma maneira furiosa.
Então, o primeiro recado é, o que Deus está dizendo para a igreja? O que Deus está querendo dizer para nós, para mim e para você? A primeira coisa que Ele quer que nós venhamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender diante de tudo isso que acontece. Porque, às vezes, quando as coisas acontecem, existem julgamentos, né, sem fundamentos. Existem questões que são levantadas, e certamente são as questões certas, talvez a questão da responsabilidade, da corrupção, mas o que nós vamos fazer? Ficar falando resolve? Não, falar não resolve. Então precisamos ser, como diz a pastora Carol, ser eficaz. Então a nossa eficácia começa na oração. Precisamos continuar orando pela nossa cidade. E como eu disse no domingo passado, a gente somos muito reagente. A gente reage porque agora aconteceu e vamos fazer então a campanha dos donativos? Vamos fazer sim. Mas aí arrumou tudo e ano que vem? O que nós vamos fazer de novo na época da chuva? Então, de novo, nós vamos escolher então os donativos e haverão os desabrigados, desalojados, então nós vamos fazer de novo. Então, a questão aqui, precisamos ser mais eficazes. Então, quando diz então que, no verso 2, por isso não temeremos ainda que a terra trema. Então, a terra tremer. Quando a terra é sacudida, nós aprendemos então que Deus começa a abalar aquelas coisas que nós achávamos que eram o quê? Inabaláveis. Quando Deus começa a abalar a estrutura da terra, é tão somente para abalar aquilo que realmente tem que ser abalado. E quando Deus começa a abalar a estrutura, é para permanecer só aquilo que verdadeiramente é inabalável. E o que é inabalável para você? O que é abalável para você? Então aqui ele coloca que Deus então, ele faz tremer a terra. Os seus montes afundem no coração do mar. Então Deus dá sacudida porque Ele é criador dos céus e da terra. E aqui fala da soberania de Deus. Então ele fala exatamente quando a natureza, Ele usa a natureza para trazer o juízo dele também. Ele usa a natureza para falar com o homem também. Para mostrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Para mostrar que Ele usa quem Ele quiser para trazer um recado para o homem também. Então Deus começa a abalar aquilo que nós julgávamos ser inabalável. Às vezes nós achamos que abalável são aquelas coisas, aqueles barracos que estão feitos ali no morro. Num barranco, então é certo que vai cair. Mas agora Deus trouxe uma outra posição, num outro lugar, que se julgava tão inabalável, e Deus diz, eu abalo quem eu quiser. Não tem nada que Deus não possa abalar. Interessante, tem gente que acredita que Deus não tem capacidade de jogar essa terra para o alto. Ele joga essa terra num piscar de olhos. Ele acaba com esses negócios, de um dia para a noite, ele joga tudo para o alto. E às vezes as pessoas não conseguem imaginar. São sinais que Deus vai dando para dizer que Ele é soberano, que Ele está acima de todas as coisas. Lembra quando Moisés estava numa guerra e estava para perder na guerra? O que Deus, a Bíblia diz? Que Deus mandou chover o que do céu? O que foi que mandou chover do céu, gente? Pedras. Você viu isso na Bíblia? Se não viu, você vai vir para a escola. Como é que chama o negócio? Cadê o Thales? Estudo bíblico. Deus mandou chover pedra do céu e destruiu todo aquele exército. Quem lembra da última chuva de granizo aqui em Belo Horizonte? Deixa eu ver. Aqui é só uma amostra daquilo que Deus fez, pode fazer e vai continuar fazendo. Não há impossível para Deus. Então, quando nós vemos então que Deus começou a abalar aquilo que nós julgávamos inabaláveis, Ele está dizendo o seguinte, eu abalo quem e onde quiser. Não tem nada seguro a não ser em mim. Só Deus é inabalável. O resto tudo Ele abala. Ele jogou agora a Zona Sul para o alto. Antigamente era só um morro. Agora ele jogou tudo para o alto. Diz, está vendo? Não tem ninguém que escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa. E Deus trouxe então aquele monte de água, jogou tudo para o alto. Ele está deixando um recado para nós. Ele diz, eu começo a abalar aquelas coisas que vocês achavam tão seguro. Eu abalo não só o barranco, porque o barraco está no barranco, mas aqueles prédios suntuosos, que se julgam tão seguros e firmes, ele diz, eu abalo. Então Deus começa a abalar aquilo que nós achávamos que era
inabaláveis. E eu quero fazer uma pergunta: o que você julgava na sua vida, diante desse sinal que Deus deu, que você julgava inabalável? E Deus começa a mostrar para nós que não há nada que Ele não possa abalar. Ele está mostrando para nós que Ele é soberano e que quando Ele vem, e Ele vem para fazer, Ele faz exatamente o que Ele tem que fazer. Então Ele está falando aqui dessa abalar toda esta estrutura usando a natureza. Então Deus usou a água para dizer assim: eu sou soberano e abalo aquilo que você julga ser inabalável. Aquilo que você achou que estava firmado, ele diz: está vendo? O único reino, o único lugar que não se abala é o trono de Deus. O resto, tudo, Ele pode abalar. Ele pode abalar. Então, Ele traz esse recado para nós. Mas a pergunta é, houve uma discussão no nosso meio, no meio evangélico. Alguém disse: que adianta orar? Eu não vou orar porque as pessoas vão construir barraco de novo lá no morro, então eu não vou orar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, sim. Como é que é esse negócio? Você vai orar de novo porque as pessoas vão construir? Vai orar por eles? Sim ou não? Nem todo mundo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tem um filho viciado, preso nas drogas, você sabe que hoje ele vai pegar a droga amanhã e depois. Eu vou perguntar: você oraria por ele, sim ou não? Por que para o outro você não oraria? Outra coisa. Você está julgando aquela pessoa que fez o barraco no morro. Então vamos voltar por outro lado agora. Então você agora construiu um prédio suntuoso, no lugar que não deveria ser construído. Você desmatou áreas que não deveriam ser desmatadas. Você trouxe asfalto onde não poderia ter trazido asfalto. Quem fez isso para alguma propina para alguém da prefeitura e autorizou ela com a construção? A pergunta é: você oraria para essa pessoa, sim ou não? Está dividido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a escolher para quem você tem que orar, você se levanta como juiz na vida das pessoas. E Deus não chamou você para ser juiz na vida de ninguém. Ninguém. Porque se alguém olhar para você, eu vou dizer para você que alguém não gostaria de orar por você. Então, a primeira coisa, você não se coloca como juiz na vida de ninguém. O único juiz suficiente para julgar todas as coisas se chama Jesus. Só Ele tem a capacidade de julgar. Mas você pode dizer: e as coisas naturais que as pessoas estão semeando? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, quando você começa a dizer: eu não vou orar porque vai acontecer de novo, então é mais fácil eu orar por aquilo que eu vejo. É mais fácil eu não querer orar por aquela pessoa que eu sei que vai construir o barraco de novo, no barranco, e vai cair. Então você tem que orar por ele. E fazer a oração como Estevão fez: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas. Então você tem que orar para que o entendimento de Deus seja aberto, para que a luz de Deus chegue no entendimento deles. Não cabe nós julgarmos, cabe nós orarmos por aquelas pessoas. Ainda que ele vai construir novamente o barraco no barranco, ou aquele que vai construir de novo um apartamento suntuoso, um lugar onde não devia, você vai orar por ele. Qual é a diferença para Deus? Nenhuma. Mas o detalhe é que nós estamos olhando com os olhos naturais. Nós estamos julgando aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais vulnerável. Diante de Deus, todas as coisas são vulneráveis. Quando Deus então julgou aquela água agora lá no centro-sul agora, e tudo foi abalado, está dizendo: não tem lugar seguro para ninguém. Não tem lugar seguro para ninguém. Então ele diz então que ele usa a natureza. Deus começa a abalar aquelas coisas que nós julgávamos inabaláveis. Não, a água nunca vai chegar aqui. A água chega em qualquer lugar. Basta Deus querer. Primeiro sinal, então, que nós venhamos nos arrepender. Nos arrepender. Deus traz um recado para a igreja dele. Então, quando houve profecias que haveria essa tromba d'água no Belo Horizonte, o pessoal ficou preocupado, assustado. O que vai ser? Essa coisa de reagir sempre. Todo domingo nós estamos orando aqui pelo bairro Castelo,
orando pelo Brasil e orando por Belo Horizonte. Devemos orar sempre. Orar sempre. Porque Deus tem a capacidade de emudecer uma tempestade. Tem, sim ou não? Tem. Deus não ia trazer juízo sobre Nínive. E Deus traria juízo sobre Nínive. E diz, Jonas, vá lá e fale com aquele povo que eu vou trazer um juízo. Mas Jonas não queria levar a palavra e diz, não, esse povo não pode se arrepender. Esse povo merece fogo na cabeça dele. Por isso Jonas, ele foi para Tarsis. Ele diz, eu vou para Tarsis. Eu lá vou pregar para esse povo. Esse povo que maltratou o meu povo. Esse povo cruel que maltratou Israel. Diz, eu não vou orar por esse povo. E Deus diz, Jonas, eu quero que você vá para Nínive pregar. Jonas diz, eu não vou, eu vou para Tarsis. Tarsis é a vontade humana. Nínive é a vontade de Deus. O que Jonas fez? Foi para Tarsis. Gastou dinheiro. Gastou tempo. Envolveu pessoas que não deveria ter envolvido. Quando você está fora do propósito de Deus, você começa a bagunçar a vida dos outros também. Você sabia disso? E Jonas foi para o navio veio a tempestade. A tempestade veio, o pessoal começou a jogar tudo para fora. Joga o negócio para fora, porque esse navio ele vai afundar. E Jonas, onde Jonas estava? Deitado. Lá no porão, sono profundo. É interessante, quando você quer fugir da realidade, sabe o que você faz? Dorme. As pessoas, quando quer fugir da realidade, quando não quer ir para o confronto, que não quer resolver, a primeira coisa que ele faz, vai para o quarto, apaga a luz, fecha a porta, diz, eu vou dormir. Não adianta fugir da realidade. Porque existe uma verdade já proferida por Deus, diz, você vai para Nínive. Ainda que você tenha fugido da realidade, mas a verdade ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. E Deus então agora traz uma tempestade, Deus começa a levantar as águas e diz, vamos lá, e vai trazendo. Aí o cara diz, cadê o Jonas? Rapaz, o cara está dormindo. Toda pessoa começa a dormir demais. Tem que rever algumas coisas. De repente já está no princípio de uma depressão, já não está aguentando mais. Reveja algumas coisas. De repente você está começando a querer dormir demais, fugindo da realidade, não dá conta, perde essa ajuda. E o cara foi lá e consultou Jonas, e Jonas diz quem ele era, o que veio fazer. Ele diz, me joga no mar. Ele diz, pode me jogar no mar. Jonas diz, mas eu não vou para Nínive. Ele diz, me joga no mar. O que Jonas falou? Me jogando no mar, eu morro, mas eu não vou para Nínive. E Deus diz, quando eu falo, está falado e vai acontecer do jeito que eu quero. Jonas foi jogado no mar, o que aconteceu com o mar? Acalmou. O que Deus fez? Você não vai morrer. Porque eu não quero que você morra. E Deus deu uma ordem a um peixe que engoliu Jonas e vomitou Jonas aonde? Em Nínive. Jonas diz, agora eu estou enrolado. Ou eu prego, ou eu prego. Sabe qual foi a decepção de Jonas? É que ele pregou e o povo se arrependeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade eletiva de Deus, ela vai prevalecer. Quer você não queira, quer você queira, ela vai sempre prevalecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa guerra contra Deus você já perdeu. Diga, eu já perdi. Fala. Não adianta você lutar contra Deus, querido. Renda-se diante do Senhor, porque Ele sabe exatamente o que é o melhor para você. Ainda que você esteja relutando para fazer isso que Deus está pedindo para você, eu vou dizer para você, é o melhor para você. E às vezes nós estamos como Jonas, se tornando juiz sobre a vida das pessoas, julgando as pessoas como elas devem agir. E você que determina por quem você vai orar ou por quem você não deve orar. Imagine se Jesus fizesse isso conosco. Eu vou olhar para você e vai dizer, não vou orar por você. Você não merece oração. Ainda bem que Jesus é misericordioso, diz, Senhor, eu oro por aqueles que estão agora e por aqueles que hão de vir. Está lá em João. Você é fruto da oração de Jesus. Não cabe você agora escolher por quem você vai orar, porque Deus não te colocou como juiz sobre a vida das pessoas. Não é você que tem a palavra final sobre a vida das pessoas. Não é você que bate um martelo sobre a vida das pessoas, porque existe um Criador, juiz sobre todas as coisas, e Ele se chama Jesus de Nazaré. Vamos para o verso 6, então. Agora diz que o verso 6, nações se agitam e reinos se abalam. Aí Deus começa a dar uma sacudida nas nações. A China,
a segunda maior economia do mundo, agora vem o coronavírus, e começa a bagunçar o negócio, diz o homem não tem controle. Não tem. Eu abalo qualquer economia que vocês julgam ser forte. Ele diz, eu abalo. Não tem nação que Deus não possa abalar. E agora a China está com esse problema. E não só a China, na verdade, tudo já espalhou. Ele diz, eu abalo aquilo que vocês julgam ser inabaláveis. E quando Deus começa a abalar essas coisas, é para julgar por terra, quando você deixa de confiar naquele que pode todas as coisas. E aqui eu volto a fazer a mesma pergunta. O que você julgava ser inabalável na sua vida? A única coisa que você tem inabalável na sua vida é Jesus dentro do seu coração. O resto, querido, o resto, tudo vai para o chão. Quem imaginar que um dia a Zona Sul, Centro-Sul, um dia ia ser abalado como foi abalado? Isso é só um sinal do que ele pode fazer, que o único lugar seguro que existe está em Deus. Então aqui ele fala então de abalar através da natureza. Então no verso 6 ele fala das nações. Deus começa a abalar as nações. As famílias são abaladas, países são abalados, cidades abaladas, diz eu abalo. Não tem nada que eu não possa abalar. Então Deus começa a abalar. Ele está dizendo, preste atenção aquilo que você julga ser abalado, ele diz, eu vou abalar. Agora, a gente fica muito atento naquilo que é abalado materialmente, com o olhar natural. Mas o primeiro abalo que acontece é espiritualmente. Aqui que está o perigo. Porque você não vê de maneira pronta essa coisa desmoronando. Mas quando no mundo espiritual começa a se abalar, é consequência, se materializa. Então quando você começa a se relaxar na oração, algumas coisas começam a se abalar no mundo espiritual e vai materializar na sua vida. Seja ela emocional, física, material, não interessa, ela vai se materializar. Mas a nossa reação é quando as coisas são abaladas materialmente, mas antes já aconteceu no mundo espiritual, já foi abalado, já foi aberta uma legalidade, por isso entrou esse abalo. Então devemos estar atentos, primeiramente, é o abalo espiritual, o invisível que você não vê. Porque quando acontece no físico, porque já aconteceu lá em cima e só materializa o que aconteceu lá em cima. Houve uma legalidade, houve uma permissão desse abalo. Então nós, como igreja, devemos estar atentos nos abalos invisíveis. Porque os abalos invisíveis é esse que vai materializar aqui na terra. A sua oração, quando você dá voz de comando à oração, e no tempo certo ela materializa. A Bíblia diz que você deve chamar à existência aquelas coisas que não são como se já fossem. Você gera isso no mundo espiritual e na oração você materializa. Mas se você abaixa a guarda no mundo espiritual, vai materializar aqui também na terra. Quando há um abalo no mundo espiritual, certamente vai se materializar aqui na terra. E aqui vai outra pergunta. Em que área da sua vida está abalada espiritualmente? Porque na sua vida física, porque primeiro o abalo que aconteceu foi no reino espiritual. O resto foi só materialização do que já aconteceu no mundo espiritual. Mas diante disso, desses abalos, através da natureza, e Deus abalando as nações, para dizer que é a maior economia do mundo, e dizer eu abalo também. E o que nós devemos fazer então, diante disso tudo que está sendo apresentado para mim e para você? Primeiramente, se arrepender. Segunda coisa, começar a observar quais são os abalos espirituais que estão acontecendo no mundo invisível. Porque quando você vê no mundo físico, já aconteceu lá em cima. Aí a gente vai e reage. Vamos agir, ao invés de reagir. O que devemos fazer então?
O verso 1 está dizendo aqui, olha o que diz o verso 1. Deus é o nosso refúgio. A primeira coisa, você tem que se refugiar no Senhor, porque só o Senhor, Ele é inabalável. Só o refúgio em Deus, que é inabalável, diz, Deus é o nosso refúgio. Você se refugia em Deus, porque a sua casa, amanhã ela pode rachar. Amanhã o seu telhado pode voar. Ele diz, eu sou o refúgio seguro para a sua vida. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É Ele que te dá força no dia da sua fraqueza. Só Ele. Porque nessa hora, quando tudo se abala, sabe o que acontece com o homem? Ele treme diante de Deus. Treme. Ele diz, eu é que te dou força na sua fraqueza. Porque chega um momento que o seu dinheiro não resolve, a sua casa foi abalada, acabou seu emocional. Ele diz, eu que te fortaleço na fraqueza. Ele diz, eu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele diz uma coisa, auxílio, socorro, bem presente na adversidade. Ele diz, eu não te abandono. Eu estou com você em todo o tempo. Aí você questiona, se está comigo em todo o tempo, por que aconteceu isso? Eu digo, eu estou no controle, eu continuo sendo Deus. Tinha uma música, não sei se está cantando ainda, que Ele continua sendo Deus. Como é que é a música? Ele continua sendo. Se você for curado, Ele continua sendo Deus, não tem? Se Ele não curar também, se curar, não tem um negócio assim? Bonito é cantar. Duro é viver. Porque quando as coisas não acontecem dentro da sua perspectiva, você vai dizer, mas o Senhor continua sendo Deus. Ele diz, eu estou com você. Mesmo em meio à adversidade, diz, eu não te abandonei. Mas eu perdi ciclano, ele diz, mas eu não te abandonei. Mas eu perdi tudo. Você só perde tudo na sua vida quando você perde Deus. O resto, Ele tem capacidade de recuperar para você. Tem ou não tem? Aí você vai começar com 5 pães e 2 peixes. Você só vai dizer que perdeu tudo na sua vida quando você perder Deus na sua vida. O resto, Ele tem capacidade de dar. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Você só perde tudo quando você perdeu Deus na sua vida. Aí você perdeu tudo. Tudo. Ele diz então que, diante desses abalos, essas coisas que nós julgávamos inabaláveis, está dizendo então no verso 1, se refugie em Deus, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que te fortalece na fraqueza. O verso 4, há um rio os canais se alegram, a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ele diz aqui de Jerusalém, do lugar da habitação de Deus. Ele diz, o Senhor está no meio dela. Então, diante disso tudo, nós temos então refúgio e fortaleza. O outro ponto é, Deus está no meio dela. Agora eu pergunto, existe espaço para Deus na sua casa? Existe espaço para Deus no seu coração? Existe espaço? Porque quando há espaço para Deus no coração, Ele faz acalmar a tempestade. Ele faz acalmar. Mas tem tempo para Deus na sua casa? Tem lugar para Deus na sua casa? Ou não tem espaço? Não tem mais tempo para Deus na sua casa? Tudo agora está voltado para você mesmo. Tudo agora está voltado para dentro da sua vontade. Então, se Deus não está no meio dela, essa cidade será abalada. E a pergunta é, qual é o espaço que Deus tem no seu coração, queridos? Qual é o espaço que Deus tem na sua casa? Qual é o tempo de oração que você tem tido a oportunidade de falar com Deus na sua casa? Se não tem, Deus não está no meio dela. A gente está correndo para lá e para cá, atrás de tantas coisas, mas não corre para aquele que pode resolver todas as coisas. Mas Ele está dizendo, me dá espaço para que eu possa agir na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Deus não arromba, Ele espera ser convidado. E hoje é um dia de você convidar Deus para ter um espaço na sua casa, na sua vida e no seu trabalho. E vem o verso 7.
Diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. Nossa torre forte. Ana, tem que voltar no verso 6. Aqui primeiro ele diz, ele ergue a voz e a terra se derrete. A voz de Deus. A voz de Deus, ela tem capacidade de construir, de edificar. Mas a voz de Deus também, ela faz derreter aquilo que não é da vontade dele. Ele derruba aquilo que está fora da vontade dele, do propósito dele, ele faz derreter. Ele joga para o chão a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz de Deus ela é poderosa. Ela é poderosa para acalmar o seu coração. A Bíblia diz que a voz de Deus ela é poderosa para acalmar a tempestade externa e interna. Ele diz que a voz de Deus é poderosa. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta. Você sabe discernir quando é que Deus está falando com você, querido? Porque a sua alma fala, e ela fala alto, e ela grita. As circunstâncias também falam. As crises também têm lá a sua voz. O diabo também tem a sua voz. Em meio a isso tudo, como que você consegue discernir a voz de Deus? Talvez você esteja se questionando, e nem sei quando é que Deus fala comigo. Sabe quando Deus fala com você? Algo que você acorda e vê o sol e está dizendo, estou te dando mais uma oportunidade para você viver. Isso é Deus falando com você. O detalhe é quando você começa a escolher o jeito de Deus falar com você. Deus vai falar do jeito que você precisa entender. Ele vai falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Diga amém. Fala, querido. Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Ele diz que a voz do Senhor é poderosa. Essa voz amorosa que nos acolhe, que diz para você, não temas porque eu estou contigo. Aí vem o verso 7 e diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. Se você está com o Senhor dos Exércitos, você está com a maioria. Posso ouvir um amém, querido? Lembra de Eliseu e o moço dele? Os filisteus vinham para atacar, e o moço dele disse, é muita gente. Mas é muita gente. O exército é grande demais. O que Eliseu fez? O que Eliseu fez? O que Eliseu fez, gente? Orou. E o que aconteceu? Ele abriu os olhos. O que ele viu? Carruagem de fogo. Anjos. Eu não tenho visão aberta, mas eu gostaria de ter. Mas Deus não me deu. Mas eu sei que tem anjo aqui neste lugar. Tem ou não tem? Tem. Ele diz, olha, se o Senhor dos Exércitos está com você, você está com a maioria. Ainda que seus olhos naturais estejam vendo aquele grande multidão, diz, mas se você está comigo, você está com a maioria. Eu posso ouvir um amém, querido? Então não cabe você temer aquilo que seus olhos naturais estejam vendo. Procure olhar com os olhos da fé, porque com os olhos da fé, o Senhor dos Exércitos está com você. E certamente você está com a maioria. Eu vou dizer para você, e esse exército invisível, ele é imbatível. Ele é imbatível. Quando Deus pegou aquelas pedras do céu e jogou naqueles soldados, mataram todos. Deus, no piscar de olhos, ele acaba com tudo. Deus não precisa de tempo, de anos. Deus precisa de um momento só para virar a vida de uma pessoa. Deus precisa de um momento só para virar uma situação na vida de uma pessoa. Eu me lembro, um rapaz acordou, estava meio fora da vontade de Deus, começou a ganhar dinheiro demais. Ganhar dinheiro é bom, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem não quer ganhar dinheiro, levanta a mão. Se você levantar a mão, eu vou orar por você. Claro que ganhar dinheiro é bom. Agora, vai depender do que o dinheiro vai fazer com você. E eu me lembro, e ele ganhando, e sabe, começou a se afastar de Deus. Ele deitou bem, quando ele acordou de manhã, havia um caroço aqui. Da noite para o dia, apareceu um caroço aqui. O que era? Câncer. De um dia, uma noite só, virou a vida daquele homem. Aí ele viu que o dinheiro não valia mais nada, que os carros não valiam mais nada. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia de mim. Ele não morreu, não. Ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Verso 8. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele diz: venham e vejam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai falar assim: você vai só ver, e você não vai se mexer. Ele diz: venham e vejam o que eu vou fazer. E não é para você se meter em nada. É só para você ver o que eu vou fazer. E às vezes aquilo que Deus vai fazer, você não vai querer que aconteça. Ele diz: venha e veja o que eu vou fazer. E eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei o que eu estou fazendo, eu sei exatamente o que é melhor para você. Me lembro de uma mãe, o filho dela, dando um trabalho. Eu disse: irmã, vamos orar? Ela diz: vamos. Vamos orar para colocar seu filho na mão de Deus? Diz: aí não, pastor. Aí, como é que eu vou colocar meu filho na mão de Deus? Eu digo: vai colocar na mão de quem? Davi, quando ele errou, fazendo recenseamento, e diz: Deus, não faça o recenseamento, porque eu sou Deus, o Senhor dos Exércitos. E Davi foi fazer a contagem do exército, porque ele estava confiando no exército. E Deus diz: não faça o recenseamento. E Davi fez o recenseamento, levantou quantos soldados haviam. E Deus trouxe uma peste sobre o povo de Israel. E Davi, então, ele sabia que ele tinha errado. E ele chegou diante de Deus, e Deus disse: Davi, você errou. Você quer cair na minha mão ou na mão dos homens? Ele disse: Senhor, na mão do Senhor, porque o Senhor tem a medida certa. Venham e vejam o que eu vou fazer. Não tenha medo, não. Não é versículo, não, mas tem um ditado que diz: pé de galinha não mata? Pé de galinha não mata o quê, gente? Mata não. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele diz: venham e vejam o que eu vou fazer. Ainda que não seja do seu agrado, mas se for do agrado de Deus, a vontade dEle é boa, perfeita. Aí, eu posso ouvir um amém, querido? Dura esse discurso. Ele diz: venham e vejam. A pior que Deus começar a agir é para você não pôr a sua mão. Não é para você entrar no meio, porque deixa Deus tratar do jeito que Ele tem de tratar. Não meta o seu bedelho, querido. Deixa Deus fazer. Ele diz: vem e vejam. Ele diz: só olhe o que eu vou fazer. E talvez Deus vai pegar aquele inimigo seu, e quando Deus começar a tratar com ele, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Vai orar. A Bíblia diz: se seu coração se alegrar, Deus volta em você. Olha como é que Deus é bom. A Bíblia diz: você vê seu inimigo caindo, não é para você se alegrar. É difícil ou não? Sim ou não? Sim ou não? É diz: quando eu agir no seu inimigo, diz para você não se alegrar. Porque se você se alegrar, eu volto em você. Deus é tremendo. Sabe o que chama isso? Graça. Fala graça. E vamos caminhando. E ele diz: vem e veja. Verso 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Ele diz: eu que dou fim às guerras, externas e internas. Eu tenho a capacidade de dar fim à guerra. E agora eu quero perguntar para você: qual é o nome da sua guerra? Qual é o nome da sua guerra externa? E qual é o nome da sua guerra interna? Ele está dizendo para você: eu é que vou dar fim nessa guerra. Eu é que vou dar fim nessa guerra. Eu não conheço a sua família, mas quem vai transformar a sua família se chama Jesus de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa para você: põe a sua família no altar de Deus e para de carregar essa sua família nas suas costas. Não foi você que criou a sua família, foi Deus que criou a sua família. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele ama muito mais a sua família, Ele ama muito mais do que você, se você não sabe. Sai do controle, põe no altar de Deus e veja o que Deus vai fazer. Talvez não seja do seu agrado, mas é o melhor para a vida deles. Ele diz então: e eu darei fim a essa guerra da sua alma, dessa inquietação. Ele diz: eu vou trazer um refrigério, um bálsamo para a sua alma.
Verso 10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Ele diz, aquieta-te. É eu que tenho autoridade para dizer, aquieta-te, a tempestade. Ele tem autoridade para dizer, acalma o mar. Diz, aquieta-te e saibam. E para saber você precisa conhecer. Quando você conhece, você confia. Para você conhecer, você precisa ler a palavra de Deus e saber a quem você serve. A regra não muda, querido. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus tem compromisso pela palavra dele e ele vela pela palavra dele. Você está na palavra de Deus, você tem compromisso com Deus. Com certeza. Ele diz, parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A pergunta é, você sabe a quem você serve? Você sabe daquilo que ele é capaz de fazer? Então por que você anda tão ansioso, com medo, angustiado? Ele diz, saibam, me conheçam e saibam que eu sou Deus. Ele diz, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ele está dizendo, qualquer guerra que eu entrar, a vitória é garantida, porque eu serei exaltado na terra. Serei exaltado entre as nações. E por fim, ele diz no verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de, diga Jacó. Quem era Jacó? Jacó era um cara mentiroso, enganador. Ele diz, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sabe o que é isso aqui? Graça. Porque Deus escolheu Jacó. Diz, olha, eu vou escolher Jacó. Ele diz, o maior servirá ao menor. É graça. Foi ele que te escolheu. Não é pela sua capacidade, não. Foi ele, pela graça dele, ele permitiu que você nascesse nessa família. Mas você não conhece a minha família, mas eu conheço um Deus gracioso que permitiu que você nascesse nessa família. Sabe o que é isso? Graça. Ele diz, o Deus de Jacó. Jacó era um enganador. Gostava de passar os outros para trás, mas ele fala, eu sou o Deus de Jacó. A gente tem Jacó no nosso meio hoje. A Bíblia diz que Deus transformou Jacó em Israel. Israel significa o quê? Príncipe. Ele diz, eu mudo o seu nome, eu mudo a sua vida. Eu não sei do que as pessoas te chamam hoje, querido. Se é mentiroso, se é enrolado, se é fracassado, eu não sei. Ou talvez as pessoas não te chamam, mas você chama a si mesmo, que não vai dar conta, eu não sei o nome. Mas eu conheço um Deus que pode mudar seu nome hoje. De Jacó, ele vai te chamar de príncipe de Israel, o príncipe de Deus. É para você que não acredita em você mesmo, que Deus pode fazer essa mudança na sua vida. Ele está dizendo para você que ele pode mudar seu nome hoje. Eu não sei qual é o seu nome você tem no mundo espiritual. Porque você tem um nome aqui na terra que as pessoas veem. Ou você tem um nome espiritual que só você e o diabo e Deus sabe. É não que você está sozinho. O que você vê, o que você pensa, o que você fala. Esse é seu nome no mundo espiritual. E aqui eu encerro perguntando, qual é o seu nome no mundo espiritual? É esse que vai prevalecer. Vamos ficar de pé e fechar. Ninguém escapa de Deus, querido. Eu começo a abalar aquilo que vocês julgam ser inabaláveis. Inabalável é só o trono de Deus. O resto ele joga no chão. Não existe um poderoso para Deus. Não existe nação poderosa para Deus. Não existe. Se você quer ficar de pé, dobre o seu joelho e você vai ver o que Deus pode fazer por você e através de você. Como viver num mundo em crise? Procurar um refúgio em Deus e a fortaleza. Deixar Deus entrar no meio da situação. Saber que Deus, o Senhor dos Exércitos, está com você. A voz do Senhor, ela é poderosa. O que você quer ouvir de Deus hoje, nessa noite? O que é que você precisa de Deus nessa noite? E certamente Ele já falou com você. Toma posse dessa palavra
E não deixe o diabo roubar aquilo que ele falou ao seu coração. Feche os olhos. Vamos orar. Pai amado, estamos aqui diante do Senhor e a Tua palavra foi semeada. Libera mais anjo aqui neste lugar agora. Toma cada mente agora e faz essas mentes cativas, Senhor. Declaramos a Tua bênção e declaramos a Tua vitória. Entendemos que o Senhor começou a abalar aquilo que nós achávamos que eram inabaláveis. Inabalável é só o trono do Senhor. O Senhor abala para que permaneça só o que é inabalável. A Tua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra, ela não passará. A Tua palavra permanecerá. E nos ajude a estarmos na Tua palavra, viver a Tua palavra, comer a Tua palavra. Coloque à disposição essa fome em nossos corações. Faz isso, Senhor. Nos ajude a entender que o primeiro abalo que acontece no mundo espiritual, e quando acontece no mundo físico, já foi abalado o mundo espiritual. Dá ao Teu povo discernimento, ó Deus, na autoridade que é no nome de Jesus. A Tua palavra diz ao Senhor que dá fim à guerra. A guerra externas e as guerras internas. Tem pessoas com guerras externas terríveis. E o Senhor diz: é eu que vou dar fim nessa guerra. Eu é que mudo o homem, tiro o homem, coloco o homem, diz: é eu que vou dar fim a essa guerra. Ele diz: venha e veja, aquieta-te. Não vai ser na força do seu braço, não vai ser na sua vontade, mas vai ser na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele diz: é na minha vontade. Ele diz: venha e veja. Não existe homem poderoso para Deus. Não existe. Não existe nação forte para Deus. Forte é o braço do Senhor. Esse é o braço forte. É quem está sentado à destra de Deus, o nosso advogado. E esse advogado se chama Jesus de Nazaré. Deus não te chama para uma religião. Deus não trabalha com religião. Deus está pouco se lixando para a religião. Ele diz: filho meu, me dá o seu coração, é dele que eu preciso. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua empresa, do seu carro. Ele diz: me dá o seu coração. O que você tem hoje foi eu que te dei. A sua habilidade foi eu que te dei. A sua inteligência, os seus dons, foi eu que concedi a você. Ele diz: foi eu que te dei. Eu não preciso disso. Ele diz: mas o seu coração eu te peço. Filho meu, me dá o seu coração nessa noite. Vamos orar? Diga assim: Pai, nesta hora eu abro o meu coração e eu recebo seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia andei em teus caminhos, mas desviei. Arrependido eu volto. Perdoa os meus pecados e me aceita como eu sou. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu abro o meu coração hoje e permito que o Senhor entre na minha vida hoje. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, aonde você estiver, levante sua mão para Deus agora. Onde você estiver, que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Levante bem alto para que eu possa ver. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levante bem alto. É entre você e Deus agora. Não é entre você e religião nenhuma. Não é entre você e pastor nenhum. É você e Deus. Tem uma pessoa aqui? Tem mais alguém? Levante sua mão bem alto. Agora é você e Deus agora. Levante sua mão bem alto para quê? Levante sua mão para Deus. É para Ele que você vai levantar. Você não vai vir para religião nenhuma, mas é para Deus. Ele te chama hoje e diz: vinde a mim. Você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu, diz o Senhor, é eu que vou te aliviar. Eu que darei fim a essa guerra que você tanto luta com suas próprias forças e não tem nada, mas hoje Deus vai dar fim a essa guerra hoje. Vou pedir mais uma coisa só. Você que levantou a mão, vem aqui, eu vou orar por você. Pode sair do seu lugar, vem alguém com ela, por favor. E você que não levantou a mão, mas sabe que precisa vir aqui, sai do seu lugar e vem aqui agora. Pode vir aqui. Você é livre para você tomar essa decisão. Sai do seu lugar e venha.
Todos nós um dia aqui viemos aqui à frente. E hoje é a sua oportunidade. Deus está te dando para você já chegar aqui à frente diante dele. Não é diante de homem nenhum, mas diante dele. Sai do seu lugar. Eu gostaria que a igreja estivesse orando. Tem pessoas que precisam chegar aqui. E o diabo não vai reter essas pessoas. Sai do seu lugar e vem aqui agora. Tem mais pessoas que precisam chegar. E Deus te chama aqui nessa noite. Deus está chamando você aqui nessa noite. Sai do seu lugar e venha. Você sabe que Deus está chamando você. E só Ele poderá dar fim a essa guerra. Essa guerra interna no seu coração. Essa falta de paz está dizendo: sou eu que darei fim a essa guerra. Sai do seu lugar e venha. Nada vai te prender nesse lugar. Os seus pés agora são livres agora. As correntes são quebradas agora. Deus tira das suas pernas esse peso agora. Sai do seu lugar e venha. Pode sair do seu lugar e vir. Tem mais pessoas que precisam chegar. E Deus falou com você nessa noite. Sai do seu lugar e venha. A igreja orando, a igreja orando. Agora é o momento agora que todo o laço que foi lançado está quebrado agora em nome de Jesus. Toda corrente agora está sendo quebrada agora em nome de Jesus de Nazaré. Sai do seu lugar e venha, querido. Deus te chama nessa noite. Eu não vou insistir. Erga as mãos para cá e vamos orar agora. Todos. Pai amado, nós apresentamos cada vida aqui diante do Senhor. E cremos que o Senhor falou profundamente a estes corações. E declaramos a tua bênção e declaramos a tua vitória sobre essas vidas aqui agora em nome de Jesus. E cremos que o Senhor dará cabo a essa guerra, Senhor, nesses corações. É o Senhor que vai visitar de uma maneira sobrenatural. Toma a mente agora. E que eles recebam a paz, o refrigério e o consolo agora. E que eles possam se aquietar diante do Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus na vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida agora. E toda opressão, desfazemos agora em nome de Jesus. E traz a cobertura do sangue de Jesus agora. Que eles recebam a paz, o refrigério e o consolo. Eu declaro que eles terão uma noite de sono como nunca tiveram na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês vão sair à minha esquerda aqui agora. Vai sair com o Igor aqui, ó. Levanta a mão, Igor. Vocês vão sendo conduzidos pelo pastor Igor. Pode levá-los lá. Vai acompanhando eles aí. Deixa ninguém voltar. Pode levá-los. Vai levando. Vai lá, Igor. Não deixe ninguém para trás. Pega as suas mãos e vamos orar agora. Senhor, nós abençoamos cada vida aqui agora. E profetizamos que será uma semana de vitória. Declaramos que já deu fim à guerra, Senhor. E já botou por terra o inimigo agora. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. É o socorro bem presente na angústia. E o Senhor já veio ao seu socorro. E será uma semana de vitória no nome de Jesus. Você terá a vitória na causa da justiça essa semana aqui. Pode escrever. E Deus é contigo em todo o tempo. E Deus jamais te abandonou. E a verdade prevalecerá. Deus te abençoe. E uma semana de vitória. No nome de Jesus.